Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 85, a Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então nós começamos aqui a questão de número 27, só que a gente não acaba, não sei porquê, mas dando sequência. Então, como nós estávamos dizendo, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, vou usar esse termo aqui agora, hein? Olha só para você ver. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre esteve rodeado de traidores. O primeiro que simbolicamente ele sempre esteve rodeado de traidores, deturpadores. Jesus esteve rodeado só de coisa que não presta. Só. Coitadinho dele, gente. Olha, veio aqui para trazer os desígnios de Deus. Muitas pessoas dizem que Jesus veio aqui à Terra para nos salvar. Eita, ignorância tamanha que nunca vi desse jeito, gente. Jesus veio nos salvar. E eu desconheço isso. Que ele veio trazer uma bússola e de acordo com o meu livre-arbítrio relativo, eu aceito ou não, Jesus de fato teria vindo nos salvar se não fôssemos portadores e detentores do livre-arbítrio, onde ele pudesse chegar e impor: siga-me! Mas não é assim. A lei do amor não é assim. Então tá, voltando. Então, Jesus esteve sempre rodeado de traidores, deturpadores, né? Com todo respeito, nós já tratamos disso. O primeiro a deturpar as leis de Deus foi Moisés. Esse foi o primeiro. Aí você pode me dizer assim, mas então quer dizer que Moisés, na condição assim de missionário, e Moisés foi um missionário, ele falhou? Não, não falhou não. Na condição de um revelador, falhou? Não, não falhou não. Não. Ele só se equivocou. É um processo natural. Muitos médios se equivocam. Moisés era um médio. Jesus também foi médium aqui na Terra, mas médium de Deus. Olha só para ver que coisa é. A gente tem que conhecer, gente. Jesus também era portador de dons mediúnicos. Jesus também foi médium de Deus aqui na Terra. Como Moisés também foi médium de muitos outros espíritos. Então, só que Moisés, ele deturpou, foi para um lado. Vamos pensar assim, ele era para ir para o lado direito. Esqueça que esse negócio de esquerda é negativo, viu? Tem nada de esquerda negativo, direita positivo, não tem nada disso não. Esqueça isso. Vamos dizer que Moisés tinha que ir para o lado direito, ele foi para o lado esquerdo. Mas não deixou ele de cumprir ali com as determinações do pai, até porque naquela época não era fácil, não era brincadeira. Mas ele foi o primeiro a denegrir as leis de Deus. Foi o primeiro a denegrir as leis de Deus. Veio Jesus para consertar em partes. Porque Jesus já sabia, no plano espiritual, que ele não iria naquela vinda, ele não iria fazer 100%. Porque 100% não podia também ser feito, porque aquelas pessoas ali não comportavam o conhecimento do Cristo, né?
Então o Cristo em momento algum falhou. Aí já é o contrário. O Cristo veio, no entanto, o Cristo, eu posso dizer nesse sentido aí que o Cristo foi o mais fiel de todos até ali. Porque o Cristo, ele, sabendo que Moisés tinha desviado, cabia a ele ali não julgar ninguém, como ele não julgou. Ele não disse que as leis mosaicas estavam erradas, mas que veio mostrar a lei do amor, o perdão, a lei do perdão, amar uns aos outros como eu vos amei, amar a Deus sobre todas as coisas como e o próximo como a si mesmo. Não é verdade? Mas Jesus sabia também que ele não podia falar muita coisa e fazer muita coisa, porque os precursores dele iriam desfazer de tudo que ele ali deixasse. Por isso, como já dissemos no outro vídeo, ele começou a falar em parábolas, ou por parábolas, né? Porque aí fica aquele meio termo, a pessoa não sabe, porque a parábola, ela é a mesma coisa que a psicologia. Você entendeu? Estou falando em psicologia agora. A pessoa o quê? A pessoa está no mundo da lua, pensando que é outra coisa. Então, não existe na face da Terra sequer um ser que até hoje conseguiu decifrar uma parábola sequer. Parábola é indecifrável. Só decifra aquele que tem o conhecimento do nível de nosso Senhor Jesus Cristo. Bezerra de Menezes, Eurico Barçanufo, esses possuem sim. Mas no nível que nós nos encontramos, principalmente eu, um zero à esquerda, é meio difícil, viu, gente? Não é fácil, não. Parábola não é assim, não. Parábola é um código cósmico universal. Então, Jesus, sabendo que estava em meio a todas essas corjas, ele começou a falar em parábolas. Começou a falar por parábolas, deixando para a posteridade, né, o Consolador prometido, que viria fazer tudo o que fez. Pois bem, só que olha só para você ver, por que chama ele Consolador ao novo Messias? Este nome significativo e sem ambiguidade encerra toda uma revelação. Veja bem, é o encerramento disso aqui agora. Se nós pararmos, já disse isso, se nós pararmos para analisar, existiu aqui na Terra 3 revelações. 3. Moisés, Jesus e a codificação da doutrina dos Espíritos. Só que, na verdade, não foram 3. E sim, uma revelação só. Mas por quê? E vou te dizer outra. Não são 4 com o Chico Xavier. Uma só. Eita, olha. Meu Jesus amado, será que se eu chegar a ser internado no hospital psiquiátrico, será que meus amigos vão me visitar? Não é possível. Ô, vó, pelo amor de Deus, hein? Isso aí é demais, hein? Bom, eu tenho conhecimento, eu vou falar. Três revelação seria se cada uma trouxesse no princípio leis diferentes. Aí seria 3 revelação. Por exemplo, o tijolo
a telha e o prego. São 3 itens diferentes. O que nós temos que entender é que as 3 revelações, as 3, no princípio, elas possuem a mesma propriedade de origem divina. Leis de Deus, desígnio de Deus, leis da natureza de Deus. É o esclarecimento de Deus. Um veio para dizer a respeito de Deus, de 1 a 10. Moisés. Só que, em vez de falar a respeito de Deus, ele ocultou a verdade e procurou, através da vaidade, do orgulho, porque Moisés era orgulhoso, ele era vaidoso. Aqui na Terra não é fácil, gente. Era médio também, né? Médio com vários dons mediúnicos. Então, ele veio, eu estou usando esse número 10 só para você entender. Ele veio para dizer de 1 a 10 a respeito de Deus, das leis de Deus. Só que ele não disse nem 1% a respeito de Deus. Mediante isso, o pai determinou que Jesus viesse. O pai determinou. O pai mandou. O pai pediu: vá agora você. Só que Jesus é tão obediente que, se nós pararmos para analisar, Jesus podia fazer-se representado, mas ele, a lei do amor, ele não permitiu que ninguém viesse no lugar dele, porque o momento era muito sério na evolução do ser, que é que se encontrar em processo de evolução. Só que Jesus veio à Terra com a incumbência de falar de Deus, dos desígnios do Pai, também de 1 a 10. Tudo que foi designado a Moisés foi designado a Jesus. Não sei se você está conseguindo entender. Gente, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E pode ter certeza que a responsabilidade da gente é muito grande em falar essas coisas. Jesus veio com a responsabilidade de falar de 1 a 10 a respeito de Deus. Então, tudo que Moisés ia dizer, Jesus veio para dizer. Que Moisés falhou. Você entendeu? Só ficou sendo respeitado a primeira revelação. Só que deixa de ser revelação porque não cumpriu. Jesus, agora. De 1 a 10, Jesus disse 5. Por que ele disse 5? Porque, sabendo ele com quem ele lidava, Jesus não falhou, pelo amor de Deus, né? Jesus não falhou, esse já não falhou. Ele sabendo que, ele conhecendo o nível dos seres que aqui havia, ele achou por bem abortar. Opa, não vou. Ele já sabia. Então ele achou por bem abortar aquele conhecimento. Bom, não vou transmitir o 10 para ele, até 10, não. Eu vou transmitir até 5. Só que esses 5, até os 5, eu vou falar por parábolas. Mesmo por parábolas, eles vão desfazer. Eu vou deixar esses outros 5 para o Consolador prometido.
Eu vou prometer eles aí um consolador, que virá na hora certa dizer tudo que eu poderia dizer agora, até o 10, mas que eu não posso porque eles agora não compreendem e porque não existe ciências na Terra para que eles possam se respaldar-se nelas. Então, como se diz aquele ditadozinho assim, ó, eu não vou perder tempo. Mas eu trouxe a eles, depois não vão dizer que eu não trouxe. Então Jesus não falhou. É preciso entender isso. Moisés falhou. Jesus não falhou. Tá bom. Tá bom demais. Só que a 18 de abril de 1857, antes um pouco, surgem os fenômenos todos, que todos já sabem tudo, né? Então não precisa eu explicar, que é o Consolador prometido. Agora, olha o tamanho da responsabilidade de Hipólito Leon Denisard Rivail. Hipólito Leon Denisard Rivail foi concedido a ele de 1 a 10 também. Ele tinha que cumprir de 1 a 10. 1 a 10 que foi concedido a Moisés, foi concedido a Jesus. Já expliquei por que Jesus foi até o número 5, que deixou 5 para Kardec. Vamos pensar assim. Vem Kardec com os mesmos 10 de Jesus, com a responsabilidade de esclarecer os 10. Então era a responsabilidade de Hipólito Leonizard Rivail. Então tudo que Moisés ia dizer, e não disse, Jesus ia dizer, mas disse só 5, não pôde dizer mais pela pobreza da humanidade, foi transferido para a responsabilidade de Hipólito Leonizard Rivail. Rivail ficou com 10% ali. Então a responsabilidade do Rivail era muito grande. Tanto grande que Nosso Senhor Jesus Cristo se fez presente como o guia espiritual, um dos guias espirituais de Hipólito Leon Denisard Rivail. Veja bem, Jesus, ele foi médium de Deus. Kardec foi médium de Jesus. E a Vera, se as pessoas entendessem isso aí. Mas tudo bem, a gente não está exigindo nada não, né? Então, o que aconteceu? Kardec cumpriu os 10. Aí que tá. Eita, Kardec. Mas sobre a assistência de Jesus, Zéfiro, São Luís, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Erasto, Fenelon e muitos outros. Se a gente for ficar dizendo nome aqui, fica a noite toda. Tá bom. 10. Cumpriu. Só que os mesmos 10. Mas não terminou? Não. Não. Terminou em questão de alicerce. Porque Moisés era para ser um alicerce, Jesus é alicerce, Hipólito é um alicerce. É o mesmo alicerce. Só que para construir sobre esse alicerce, havia necessidade de orientações. Porque você não vai chegar e deparar com um alicerce e você vai construir. Por exemplo, você vê um alicerce à sua frente que dê para construir ali um edifício de 50 andares. Mas aí você fica na dúvida, você pensa, eu tenho um plástico aqui, eu vou colocar uns 4 pau aqui, vou fazer aqui um barraquinho
de plástico mesmo. É desperdiçar. Aí nosso Senhor Jesus Cristo se reuniu com Emmanuel e Chico Xavier. E muitos não sabem isso. E Emmanuel e Chico Xavier assumiu a responsabilidade de trabalhar sobre o cristianismo redivivo durante 100 anos. É o que muitos não sabem. Emmanuel e Chico, no plano maior, assumiu perante nosso Senhor Jesus Cristo a responsabilidade de trabalhar no cristianismo redivivo aqui no Brasil. Divulgando essa doutrina codificada a 18 de abril de 1857. Só que o mais interessante, as mesmas leis codificadas por Hippolyte, ou eu vou usar o nome Denisard, as mesmas leis codificadas por Denisard, vamos voltar atrás, as mesmas leis de Moisés, que ele falhou, eram as mesmas leis de nosso Senhor Jesus Cristo, que depois foi para Denisard, as mesmas leis trabalhadas por Emmanuel e por Chico Xavier. Chico e Emmanuel trabalhou em cima do alicerce construído por Moisés, Jesus e Kardec. O que significa isso? Simbolicamente, existem 3 revelações. Simbolicamente, existem 4 revelações com Chico Xavier. E ao mesmo tempo, as 4 se tornam uma. Por que as 4 se tornam uma? Porque o princípio das 4 é uma só, é um só. O objetivo das 4 é um só. A base dos 4 é um só. Você parou para analisar isso? Agora isso, gente, é a luz da doutrina que nos esclarece isso. Aqui, porque chama ele Consolador ao novo Messias? Ao novo Messias? Porque chama ele Consolador ao novo Messias? Este nome significativo e sem ambiguidade encerra toda uma revelação. Toda uma revelação. Toda uma revelação. Toda uma. Você entendeu? Assim, ele previa, ele é Jesus, que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Olha só que coisa. O que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam infundar.
a insuficiência que todo mundo encontrariam nas crenças que posteriormente viriam a fundar. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, né? Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito, como nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção. Bastante. Poucas pessoas deram atenção bastante. Olha só. Como, né, talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito, como nessas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção bastante. Provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Ai, você entendeu agora o que desde o princípio que nós estamos tentando dizer? Eu vou repetir mais uma vez. Eu vou repetir no próximo vídeo, porque eu vou dar sequência nesse assunto para você, como que é importante. Eu não faço questão de mais vídeo, não. Nós temos